Olá, está no ar o TV Câmara Entrevista. No programa de hoje vamos falar do processo de adoção no Brasil. Entre outros assuntos que permeiam esse tema, hoje iremos abordar a entrega legal, um direito previsto para mães biológicas e também para as crianças. Para falar desse assunto, recebemos de forma virtual a promotora de justiça Tatiana Auster, que trabalha na Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul e hoje atua na cidade de Viamão. E também participa do programa de hoje de forma virtual a Nathalie Garibaldi Nunes, que é assistente social do 2º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. Eu começo saudando a presença das nossas convidadas e de imediato eu peço para a promotora Tatiana explicar como funciona esse processo de entrega legal no processo de adoção como um todo aqui no Brasil. Então, olá promotora, seja bem-vindo ao nosso programa, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Matheus. É com muita alegria que eu estou aqui, que eu participo desse programa hoje. Adoro falar sobre esse tema, adoro falar sobre adoção, sou uma apaixonada pela área da infância e juventude e é um prazer estar participando. Bom, sobre a entrega legal, esse assunto é um assunto bem pertinente porque às vezes existe um desconhecimento da matéria em relação, enfim, à comunidade, né? Muitas pessoas, então recentemente até nós tivemos uma mãe que teve o parto no ônibus e atirou a criança, né, pela janela do ônibus. Então, assim, e hoje, no fim, ela, obviamente, né, ela foi até denunciada por tentativa de homicídio. Então, as pessoas muitas vezes não sabem, desconhecem que aquela mãe, a gestante, tem o direito, se ela não desejar, se ela não tiver condições, ou simplesmente for realmente o desejo dela de não criar aquela criança, isso não é crime. Ela tem o direito, ela pode simplesmente acionar a rede de proteção, aonde ela vai ser acolhida, aonde ela vai ser recebida, e ela pode sim ser e vai ser acompanhada e fazer a entrega voluntária de seu filho para adoção. Então, de novo, não é crime. Crime é a gente abandonar, crime é maltratar, crime é atirar a criança pela janela de um ônibus. Agora, Nathalie, pegando como exemplo a citação que fez a promotora Tatiana, de que maneira essa mãe pode ser acolhida pelo Juizado da Infância e Juventude no momento em que ela toma essa decisão de conhecer como funciona o processo de entrega legal? Olá, Nathalie, seja bem-vinda ao TV Câmara Entrevista, tudo bem? Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Então, existe, né, esse direito da gestante, da mãe, de entregar o seu filho, e ela pode tanto procurar a vara da infância e da juventude, né, para conversar com alguma técnica, não tendo uma técnica, assistente social ou psicóloga na vara, né, como em algumas cidades, ela pode conversar com alguém da própria vara mesmo, do cartório, que vai encaminhá-la para algum serviço especializado, se for necessário. E ela também pode procurar os serviços da rede pública de atendimento, as unidades de saúde, os hospitais, o local que ela faz o pré-natal, o CRAS, né, o Serviço de Atendimento em Assistência Social do Território. Então, todos esses locais poderão estar fazendo essa acolhida e esse atendimento para ajudar essa mãe a refletir sobre essa decisão, a pensar, né, se de fato é um desejo dela. Ela tem esse direito de não se sentir preparada emocionalmente ou até mesmo em condições materiais, né? E acho que a gente precisa falar mais sobre esse assunto, até mesmo porque existe um certo estigma, né, onde muitas vezes não é bem visto uma mãe que entrega o seu filho, enquanto que a gente costuma dizer que, na verdade, é um ato muito maduro e um ato de amor por essa criança, quando essa mãe reconhece que não vai conseguir oferecer a ela os cuidados que ela precisa.
como bem a doutora disse, né, crime é maltratar, crime é não oferecer os cuidados adequados. Então, a gente precisa, primeiramente, falar mais sobre isso, para que as pessoas possam enxergar, né, não enxergar de forma tão romântica essa questão de que, bom, quando acontece a gestação, nasce dali uma mãe pronta a lidar com tudo, né? Enquanto que existem questões adversas aí muito fortes, muitas vezes no contexto, ausências de condições mesmo, né, de cuidado. Então, esse atendimento é possibilitado e a gente está sempre disponível a conversar e orientar a própria rede de atendimento também. Se tiverem à procura de alguma mãe, podem fazer contato com a Vara da Infância, que a gente oferece esse suporte. E, promotora Tatiana, não somente na modalidade de entrega legal, mas nos demais assuntos que permeiam a área da adoção no Brasil como um todo, as famílias e as mães, elas costumam encontrar amparo legal junto à promotoria, elas costumam ganhar esse apoio tanto jurídico como pessoal e social? Sim, com certeza. Na verdade, Matheus, eu já tive, tanto em Viamão, eu estou em Viamão os últimos, desde 2013, 2014, e anteriormente eu passei os últimos 8 anos também em Gravataí, né, aqui na Grande Porto Alegre. E eu tive alguns casos, né, esses casos de entrega voluntária, eles não são frequentes se comparados aos casos em que nós efetivamente ingressamos, o Ministério Público ingressa com a ação de destituição do poder familiar, e depois com o processo, né, a juiz analisando as provas, a sentença da destituição do poder familiar. Então, quando nós falamos em destituição, é quando a gente retira, digamos assim, a qualidade de pai e mãe, né, e tornando aquela criança apta a ser encaminhada para a adoção. Mas nesses casos, onde a mãe, a gestante, voluntariamente se dirige a um serviço e diz, eu não tenho condições, eu já tive casos, né? Então eu posso citar, por exemplo, assim, uma das hipóteses que nós tivemos foi justamente uma mãe que foi, enfim, ela teve um relacionamento com um companheiro, era um relacionamento de certa forma abusivo, aonde ela não, enfim, não tinha sentimentos, assim, não foi estupro, mas era enfim, ela relatou que não foi legal o modo como houve a concepção daquele bebê. E ela não sentia, ela já tinha outras 2 crianças e ela nos procurou ainda grávida, dizendo que, ela dizia assim, promotora, eu não tenho amor por essa criança. Eu tenho medo de não conseguir, né, cuidá-la de forma adequada, porque sempre que eu penso neste bebê, eu me relembro da forma, enfim, né, do relacionamento que não era saudável. Então, mas é um bebê, é uma criança que eu estou gestando, ela não era drogadita, ela não tinha vícios, ela, enfim, foi uma opção dela, né, ela nos procurou e justamente em razão do sentimento dessa mãe, ela nos procurou, ela recebeu um atendimento por parte da rede, como a Nathalie mencionou, ela foi atendida inicialmente até por técnicos da UBS, né, do posto de saúde, depois ela foi recebida pelo CREAS, a equipe técnica do Serviço Social Judiciário também fez o atendimento, e depois, após o nascimento da criança, foi designada uma audiência, aonde ela compareceu na frente da juíza, a Defensoria Pública também estava presente, foi garantido a ela a orientação jurídica, e sempre deixando ela confortável, acolhendo ela de forma digna, para que ela pudesse manifestar livre e espontaneamente a vontade dela e o desejo dela. Ou seja, e como a Nathalie disse, e isso para mim é a frase que mais realmente identifica esse ato, é um ato de amor. Inclusive na ata, e ela, nesse caso específico, ela compareceu na frente da juíza, fizemos a audiência, ela foi assistida, já vinha sendo assistida na gravidez pelos serviços, né, do município, e depois, então, foi renovada esta manifestação de vontade na frente da juíza, e novamente ela realmente reafirmou que ela não, enfim, é uma limitação dela, que ela não gostaria de criar aquela criança, mas que ela, sim, por um ato de amor, deseja que aquela criança seja encaminhada para uma família substituta, né, para uma família adotiva, e tenha as condições,
devidas e que possa, de fato, de forma inteiramente lhe proporcionar amor e cuidados. E foi o que foi feito. Então, essa mãe foi acolhida, ela recebeu todo enfim, né, um acolhimento, um atendimento de diferentes áreas, né? E depois, então, se realizou a audiência e na frente da juíza ela declarou. Automaticamente, a juíza, então, decretou a perda, a extinção do poder familiar diante da própria manifestação de vontade da mãe. E acionamos, então, o cadastro, né, que o cadastro ele é único, ele não é, ele é unificado, né, ele é um só para todas as cidades, para todas as comarcas, e acionamos, então, o cadastro e fomos para avaliar quem era o próximo da lista apto, né, cujas características daquela criança batiam, né, conferiam com os habilitados. E assim foi feito. Muito bom tomar conhecimento desse depoimento trazido da vivência pessoal e da experiência profissional da promotora Tatiana. E falando especificamente desse caso, promotora, o pai ele tem alguma decisão específica, ele é consultado pelo poder público ou a mãe é unânime e a decisão dela é soberana nesses casos? Matheus, aqui a gente tem uma questão bem difícil, né? Até a questão do sigilo, mas tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, a legislação toda que diz respeito e que fala, que aborda esse tema, garante o sigilo para a genitora. Claro que, como tudo na infância, eu sempre brinco que eu sou uma apaixonada pela área justamente por isso, porque muitas vezes a gente não tem um só certo, né? Nós temos um caminho onde várias pessoas, onde várias cabeças juntas tentam identificar o melhor resultado para aquele caso em concreto. Então, a gente também tem que ter uma sensibilidade para tentar entender qual é a situação que aquela gestante está inserida, né? Então, assim, já tive um caso também, onde a gestante inicialmente afirmou, ela engravidou, era uma menina bem nova, onde era com desconhecimento da família. E, na verdade, ela queria fazer a entrega para adoção meio que com medo da reação da mãe. Então, assim, nesse caso, já foi diferente. Nesse caso, não aconteceu o encaminhamento para adoção. Porque nós conseguimos, assim, antes mesmo da audiência, a gente conseguiu identificar uma insegurança, uma imaturidade, na verdade, daquela mãe, digamos, da gestante, em efetivamente tomar essa decisão de fazer a entrega à adoção. Aí é diferente. Então, assim, nós proporcionamos a ela uma certa segurança e sim, a família ficou sabendo. E aí depois, claro, passado o primeiro susto da mãe, mas depois a mãe a recebeu e, né, claro, não era, digamos, uma gravidez planejada, mas não houve um encaminhamento para adoção. Então, assim, mas sim, né, assim, normalmente claro que nós não temos como obrigá-la, né, Matheus, perguntaste do pai. O pai, se ele é declarado, né, mas a maioria das vezes não é declarado. Então, assim, não temos nem como saber quem é o pai. E, assim, mas é um sigilo, né, é garantido. O que eu posso dizer, é muito difícil a orientação genérica, né, mas o que eu posso dizer é que é garantido, sim, o sigilo à gestante a fazer a entrega voluntária do filho para adoção. Agora, Nathalie, por vezes existe o encaminhamento das crianças de uma forma formal para todo o processo de adoção, mas também há casos em que a gestante é de certa forma pressionada, a partir do momento em que decide não ficar com o filho, ela pode ser pressionada por familiares ou amigos para que entregue a criança para alguém próximo, seja um familiar mesmo, ou um amigo de amigo, sempre pode aparecer também que esteja disposto a ficar e cuidar da criança. Existe também esse cuidado por parte da assistência social para saber qual é o melhor encaminhamento da criança? Sim, sim. Nesses atendimentos que a gente proporciona, a intenção é ser muito mais do que uma simples entrega, né? Quando essa gestante nos procura, não é só para entregar o filho de uma forma objetiva e curta, é justamente para a gente poder auxiliá-la nesse processo de entender qual é essa história. Aí vai depender muito de cada situação, né? Porque muitas vezes essa gestante não contou, né, para ninguém
sobre essa gravidez. Então, muitas vezes o pai ou é inexistente ou então é de um vínculo muito frágil, outras vezes tem situações de risco, mas claro que essa possibilidade é levantada. Num primeiro momento a gente tenta compreender o que levou, né, como ocorreu essa gestação, que sentimentos ela traz, como é a organização de vida dela, socioeconômica, que recursos existem para dar suporte, tanto emocionais como materiais, que familiares e amigos, né, porque hoje em dia a família também se estende ao conceito, assim, de um vínculo além do biológico. Então, que pessoas, que rede de apoio ela tem, e se há o desejo, né, a disponibilidade, a condição dessas pessoas e o desejo principalmente dessa mãe, porque se ela optar por manter, né, por conceder a guarda para algum conhecido, algum familiar, seria uma guarda, né, nesse momento, não seria uma adoção, porque a adoção seria pelo cadastro, mas isso manteria de certa forma algum vínculo, né, com esta mãe, e isso precisa ser visto, se ela tem esse desejo, se ela tem essa disponibilidade. Então, são questões bastante complexas que são avaliadas no atendimento, sempre em conjunto com essa mãe, né? Respeitando também o desejo dela, ajudando ela nesse processo de reflexão. Esse é o nosso trabalho. Por isso, em alguns momentos, acaba sim resultando no encaminhamento para adoção, em outros não, como a doutora disse, né? Eu também tive um caso recentemente, que era uma situação de risco que essa mãe estava, né, em função do companheiro ser envolvido com algumas atividades, né, ilícitas, e essa gestação era de uma pessoa desconhecida de fora desse relacionamento, e ela com muito medo desse companheiro e já tentando interromper essa relação, entendeu que ela deveria entregar essa criança, e ninguém sabia, né, nem da família, nem da rede. Só que ela chorava muito nesse atendimento. Foi possível perceber que ela tinha um vínculo com essa criança, que ela tinha vontade, só que ela tinha muito medo. Então, nós organizamos todo um suporte, conversamos, né, orientamos ela, conversamos com essa rede de apoio dela, organizamos um suporte pela rede pública para ela também. Ela acabou mudando de endereço e acabou ficando com esse filho neste caso, né? Mas em outros, essa mãe pode concluir que simplesmente ela não gostaria de correr todo esse risco de modificar toda a vida dela, identificar que ela não tem essa abertura, né? Até porque, tendo outros filhos, muitas vezes isso também impacta na vida de outras crianças. Então, por vezes, sim, é encaminhado para adoção, outras vezes não, mas sempre avaliando junto com essa mãe qual é o melhor caminho para essa criança e para ela. Então, acho que o mais importante é essa mãe entender que ela tem um espaço de acolhida para dialogar, conversar e avaliar sobre esse desejo. Ela pode procurar a vara da infância e da juventude, ela pode procurar os serviços da rede, e acho que é bem importante que essa possibilidade seja, né, mais falada, mais divulgada, porque quantas pessoas não poderiam ter a maturidade de avaliar isso, né, ao invés da gente estar vivenciando tantos casos de destituição que resultam em violências e negligências sérias contra crianças e adolescentes, que nada mais são do que uma incapacidade, né, desses pais, dessa família, de oferecer esses cuidados, né, não conseguiu fazer essa leitura, né, sobre a sua vida, sobre as suas condições, e de repente até sim, seria tão melhor se tivessem, né, entregue essa criança ao invés de estar com elas em condições de maus tratos. Então, acho que é uma questão bastante importante, e até vou citar assim, um pouco de números só para a gente ter uma noção do quanto ainda é incipiente, né, esse volume da entrega. Aqui em Porto Alegre, no ano de 2020, nós tivemos só 2 entregas. Tivemos algumas desistências, mas tivemos 2 entregas. E adoções vindas de destituições do poder familiar, né, que é quando isso vem por parte do Estado, né, de retirar essa criança da família biológica e colocá-la em adoção, nós tivemos cerca de 90. Então, é uma diferença bastante grande. Agora, para além desse assunto da entrega legal, que não é muito comumente debatido, e a gente tenta aqui no programa levar esse assunto para o nosso público,
Promotora, eu lhe pergunto, de uma forma geral, como anda o cenário de adoção, do processo de adoção no Brasil, mais especificamente, claro, aqui no Rio Grande do Sul, e também da destituição familiar? Matheus, só para não perder o fio da meada, mas que a Nathalie mencionou essa questão, só antes de responder objetivamente a sua pergunta, mas assim, sabe que algumas cidades passou até uma lei municipal, e são várias cidades, assim, até eu em Viamão nós não temos. Isso, inclusive, vai ser um dos meus focos também agora para conversar com a Comissão da Infância e Juventude, justamente de passar prevendo uma colocação de uma advertência junto às maternidades para divulgar o tema hoje aqui que nós estamos falando, né? Que a entrega voluntária da criança em adoção não é crime, que ela pode procurar qualquer serviço, UBS, Conselho Tutelar, enfim, né? Qualquer serviço do município e manifestar essa vontade. Então fica só realmente o registro, porque enfim, é o exemplo de algumas cidades e que deve realmente ser replicado, né? É um ato simples, singelo, né, de ter essa advertência que conste nas maternidades. Mas, assim, em relação à adoção, eu sou uma pessoa muito positiva e eu acho que a gente está numa época muito boa para adoção. Eu mesma mudei já de entendimento, né? Há alguns anos atrás, a adoção, as crianças que estavam em acolhimento, elas eram, assim, não vou chamar de invisíveis, porque é uma expressão e uma palavra muito forte, mas tínhamos, em geral, um sentimento que as crianças, que a gente não poderia expor as crianças de maneira alguma, né? Então, ninguém entrava no abrigo, no acolhimento, nas unidades de acolhimento, existia uma restrição muito grande, até eu mesma, e vou fazer aqui o meia-culpa, né, vários anos atrás, mas assim, quando eu estava ainda em Gravataí, em casos, por exemplo, de adolescentes, como a chance era muito pequena de encaminhar uma adolescente para adoção, para encaminhamento para a família substituta, eu tinha uma certa resistência a ingressar com a ação de destituição do poder familiar, porque na prática o Ministério Público entrava com a ação de destituição, obtia a sentença de destituição, e daí? O que mudava? Nada. A averbação só lá no pé da certidão de nascimento, dizendo que aquela criança, que aqueles pais daquele adolescente estavam destituídos? Por quê? Justamente em razão dessa dificuldade que nós tínhamos para encaminhar para a adoção. E hoje, Matheus, com o avanço, né, seja com a internet, seja com os avanços tecnológicos, a gente tem muita novidade. E hoje eu sou uma, né, não existe mais restrição. Pode ter 17 anos que a gente sim consegue encaminhar para adoção. Inclusive, em Viamão, agora, questão de semanas, acabamos de desligar uma menina que está prestes a completar 17 anos e foi conhecida por um casal de Sorocaba pelo aplicativo da adoção. Então, o aplicativo da adoção é um instrumento que houve a atuação conjunta, uma parceria, né, com a PUC, Ministério Público, Poder Judiciário. É um aplicativo onde colocamos todas as informações das crianças e adolescentes aptas a serem encaminhadas à adoção. O acolhido, ele tem a oportunidade de lançar desenhos, cartinhas e vídeo. E numa dessas postagens, então, é um aplicativo restrito, né, o habilitado, só para os habilitados à adoção. Todos aqueles habilitados, eles recebem um código, e isso, então, como eu disse, não se restringe, né, ao Rio Grande do Sul, é a nível nacional, tanto é que esse casal é de São Paulo, e eles conseguem acessar, eles conseguem acessar todo esse material produzido pelo próprio acolhido, e nesse acesso, esse casal se apaixonou por essa menina. Na verdade, nós temos 2 casos atualmente desligados, né? Estamos fazendo o estágio de convivência, ou seja, o acompanhamento ainda, né? Foi deferida a guarda, mas eu tenho essa menina de 17 anos que foi para São Paulo, e temos agora também uns meses antes,
e eu até converso com ela por meio de WhatsApp, enfim, com a adotante. Ela mora em Santa Catarina e conheceu também uma outra menina do acolhimento de Viamão com 15 ou 16 anos. 15 anos, 15 para 16. Então, assim, quer dizer, há um tempo atrás, isso não ia ser possível. Hoje já é. Então, assim, as oportunidades se abriram. Eu acho que hoje nós temos até um pensamento muito mais amplo, porque o que acontecia antigamente, a gente queria sempre proteger, né? Como aquela criança já foi tão exposta a violações, já teve violações, abandono, situações de agressão física, a gente queria abraçar e proteger. Só que muita proteção acaba muitas vezes impedindo até mesmo o conhecimento por parte de habilitados à adoção. E hoje, então, o que a gente viu? Né, que não é bem assim. Hoje as crianças, né, têm acesso às redes sociais e não tem por que ter vergonha ou se esconder. Claro, não existe a exposição demasiada, isso jamais. Mas assim, quando a gente fala em aplicativo para adoção, a gente está divulgando sim, né, ampliando, dando conhecimento para os habilitados de uma forma responsável, de uma forma onde a gente fiscaliza também quem tem acesso. Mas temos, então, resultados muito positivos. E isso tem que ser considerado. Porque, assim, o que acontece? O Ministério Público, existe todo um processo inicial que é de medida de proteção, onde é feita um acompanhamento da família, né? Então, assim, pobreza não é motivo para se tirar filho de mãe e encaminhar para adoção. Nunca fiz isso e jamais vou fazer, e a lei proíbe, por óbvio. Então, agora, negligência, maus tratos, abandono, um castigo imoderado, aí atos que ultrapassam, né? Então, assim, mesmo assim, aquela criança, se exposta a risco, ela vai ingressar no acolhimento e vai receber o acompanhamento técnico por um período da equipe técnica do acolhimento. E vai se traçar um plano de ação para tentar se resgatar aquela família, se buscar que aquela família consiga se organizar. Se aquela família não evoluir, bom, aí não tem jeito, né? Se a gente vê que realmente a prioridade da família são outros assuntos ao invés dos seus filhos, então aí sim o Ministério Público, depois de um relatório, né, favorável à destituição por parte da equipe de acolhimento, ingressa com a ação de destituição. É feito todo um processo, o processo ele é formal, sai citação, sai contestação, a mãe pode contestar, mas e aí a criança é encaminhada realmente para adoção por meio dos habilitados à adoção. E aqui, né, Matheus, fica o registro, né, então assim, que todos aqueles que querem se habilitar à adoção, a Nathalie pode falar um pouquinho mais sobre isso, né, mas assim, tem que entrar com um pedido, não precisa de advogado. É um pedido super simples. Hoje, então, com a pandemia, em razão da pandemia, é por e-mail, né? Então, assim, dá para entrar, quem tem curiosidade para saber, mas promotor, o que tem que fazer, aonde que eu tenho que ir, porque a gente sempre tem que observar o endereço do fórum da sua cidade. Então, não adianta morar em Porto Alegre e querer se habilitar em Viamão, né? Não adianta morar em São Leopoldo e querer se habilitar em Porto Alegre. Não dá, né? Então, a gente sempre tem que procurar o seu fórum local. E quem quiser saber um pouco mais sobre isso, hoje em dia está tudo na internet. É só entrar no Google lá, abrir qualquer navegador, colocar lá habilitação para adoção, que já vai aparecer o site do CNJ. E ali, do Conselho Nacional de Justiça, e ali o CNJ já traz todo um sistema, né, que é o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, e ali mesmo tem um pré-cadastro. Dá para clicar ali em cima, e aí o pretendente, né, o que deseja adotar, pode já preencher todo o nome, enfim, todos os seus dados, pode já, inclusive, citar, né, e referir enfim, as características do filho a que pretende adotar. E tudo tem campo, né, tudo tem espaço para isso. E aí, esse pré-cadastramento depois, ele é remetido, e aí sim, ele imprime ou remete lá para o Juizado da Infância e Juventude da sua comarca, da sua cidade, né, ou da comarca, né, se tiver mais de um município na comarca, para realmente encaminhar o pedido. E na sequência é feita uma avaliação bem, assim, não tem nada demais, às vezes as pessoas
né, assim, fantasiam, digamos assim, chega a ser até um desconhecimento, assim como eu também, várias pessoas me perguntam, assim, promotora, eu sou solteira, eu vou ter que casar antes para adotar. Não, né, não tem nada a ver uma coisa com a outra, para nós independe, né, assim, o que para nós, o que é importante, não é se é só um homem, se é só uma mulher, se são duas mulheres, se são dois homens. O que para nós importa é responsabilidade, amor e cuidado. Isso é uma família. O que nós queremos é a formação de uma família. Então, é isso que importa. O resto é só uma burocracia que, de fato, precisamos, por óbvio, né? Até porque eu também tenho casos, assim, um pouco chocantes, né? De pessoas que realmente não conseguem diferenciar, né, a importância da adoção. Muitas pessoas não entendem que a formação de família, ser mãe ou ser pai, não é para todo mundo, né? Então, precisa desse processo. A pedofilia, infelizmente, também existe, a gente não tem como negar. Então, a gente tem que ter uma cautela, sim, na hora de realmente aceitar e deferir o pedido de habilitação à adoção, mas é um procedimento simples, como eu disse, não requer advogado, e basta encaminhar, ver os documentos e encaminhar realmente para o fórum, que o processo se dá automaticamente em sequência e o cartório contata essas pessoas, os interessados. Perfeito, obrigado pelas palavras, a promotora Tatiana Auster. E agora eu pergunto também à assistente social Nathalie Nunes, como funciona esse processo de acolhimento e principalmente de dicas de organização para quem pretende se colocar à disposição de um processo de adoção. Como funciona esse acolhimento para os futuros pais? Então, sempre que há dúvidas, nós recebemos ligações, né, ou até procura muitas vezes de pessoas interessadas em se inscrever. Mas, em geral, o primeiro passo é, de fato, fazer esse pré-cadastro, conforme a doutora orientou, providenciar as documentações, são documentações simples, né, certidão de nascimento ou casamento, ou então de união estável, RG, CPF, comprovante de renda e residência, atestado de sanidade física e mental e a certidão de antecedentes criminais e cível. Então, são documentos que também são simples, né, enviados por e-mail. E após isso, então, após a abertura desse processo de habilitação, é feito todo um trabalho que eu gosto de dizer que é mais do que uma avaliação, né? Porque eu vejo que as pessoas chegam ao fórum com aquela visão muito de fiscalização, de eu estou sendo avaliado, mas na verdade a gente sempre procura fazer uma construção conjunta. Claro que enquanto técnicos, né, a gente sim faz uma avaliação e dá um parecer sobre a aptidão dessas pessoas para a habilitação à adoção, mas muito mais do que isso, a gente reflete junto com eles sobre isso, sobre os desejos, sobre o que significa. E por isso, então, existe uma etapa de preparação que é prevista na lei. Ela pode modificar um pouco de acordo com a cidade, mas ela sempre ocorre através de um curso preparatório, que pode ser de um turno, ou pode ser de alguns dias, dependendo da estrutura e do entendimento de cada local, né, de cada comarca. E depois também tem a avaliação psicossocial, que é por assistente social ou psicólogo, ou até mesmo os dois, né? Também dependendo da estrutura de cada localidade. Então, a partir de todas essas etapas, serão emitidos esses relatórios para o processo, né? Dando um parecer sobre a aptidão para adoção desses pretendentes, e também é definido esse perfil, porque a partir dessas reflexões, os pretendentes conseguem também avaliar qual perfil é mais indicado para eles. E algo que eu acho muito importante também de comentar é que quando a gente está avaliando um candidato à adoção, a gente avalia muito mais do que simplesmente a condição de ser pai e ser mãe. É ser pai e ser mãe de crianças que passaram por situação de acolhimento, de abandono. Isso é uma condição muito específica. Então, não se trata simplesmente de, então eu acho que eu não tenho condições para exercer os cuidados com uma criança. É diferente de um filho biológico.
entende? O amor, o afeto, o vínculo que vai se formar, obviamente, será igual, é um vínculo de filho, de pai e mãe. Mas a história que essa criança carrega, ela vem com traumas, ela vem com... Mesmo sendo bebê, ela teve vivências de abandono, a adoção vai fazer parte da história dela. Ela, em algum momento, vai precisar resgatar essa história. Isso vai precisar ser falado com ela, né, a partir do crescimento, de acordo com cada etapa de desenvolvimento. Então, o tema adoção nunca vai sair da vida, da pauta dessa família. Então, esses pretendentes precisam entender esse direito da criança também, de conhecer a sua história, de elaborar a sua história, precisam conseguir entender essa ausência de condições da família biológica, para que a criança possa, com o apoio desses pais, elaborar essa história. Então, são histórias complementares. Então, a primeira coisa é que para adotar você precisa conseguir ouvir, lidar e dar suporte para uma criança em relação à sua história de vida anterior. Isso é o básico. E a gente trabalha muito essas reflexões através desse processo de preparação. E Nathalie, falando justamente dessas etapas de preparação, existe uma previsão de acompanhamento posterior ao processo de adoção já finalizado, tanto para as crianças quanto para os acolhedores, os atuais pais? Sim, nós iniciamos esse acompanhamento já no momento da proposição, né? Então, quando a gente liga para dar notícia, nesse momento também é feita uma nova avaliação conjunta, porque o universo de demandas de uma criança é imenso, né? Então, às vezes, o mesmo pretendente consegue dar conta de uma determinada demanda de maus tratos, por exemplo, uma criança que sofreu violência física, mas não consegue, por exemplo, de uma situação de abuso sexual. Então, isso tudo é visto, né, é conversado, né, com eles, e muitas vezes isso também é algo que acaba impedindo essa continuidade, inclusive por opção dos próprios habilitados, né, também por entenderem que não vão dar conta daquela demanda específica, e não tem problema nenhum, é assim mesmo. São situações muito singulares que precisam ser vistas no caso a caso, em conjunto. Por isso a importância dessa relação aberta de diálogo dos pretendentes com os técnicos. A partir dessa decisão de seguir, né, então é feita essa indicação para a juíza e se começa a fazer toda essa preparação também da criança, né, e desses pretendentes para se conhecerem. Sim, tem esse acompanhamento da equipe durante todo esse processo de aproximação, depois que vai para casa com termo de guarda, a gente também segue acompanhando por pelo menos 60 dias, que é o prazo legal. Muitas vezes acaba sendo um tempo maior de acompanhamento, dependendo das demandas, da necessidade dessa família. Atualmente eu estou acompanhando alguns casos há cerca de 6 meses já, então depende muito também da demanda da criança, da demanda do pretendente, né? E mesmo encerrando esse processo, esse estágio de convivência que a gente chama, que é esse período que a criança fica em guarda, né, ainda sem a sentença de adoção definitiva, mesmo tendo a sentença, nós recebemos contatos posteriores de famílias que estão vivenciando algum momento, querem uma orientação, alguma questão em relação à família de origem, que essa criança e adolescente está demandando saber notícias, alguma dificuldade de relacionamento para abordar a temática, como é que eu faço, a criança está falando mais sobre adoção. Então, tudo isso são demandas que a gente se mantém disponíveis para as famílias. Existem também os grupos de apoio que acabam servindo muito. Isso que eu ia dizer. Suporte, né? Então a gente sempre sugere essa participação porque é um espaço aberto, um espaço onde vão trocar experiências com outros pretendentes, com outros adotantes. Então tem bastante suporte, é isso que eu queria dizer. Só estamos abertos, podem nos procurar. Agora, promotora, baseado nas informações que a Nathalie acabou de nos trazer, a senhora acredita que esses grupos de apoio, de dicas, de compartilhamento de informações ajudam no entendimento do que vai ser a maternidade, a paternidade a partir do processo finalizado de adoção e são extremamente importantes para que tudo dê certo no final, que é o desejo de todos, tanto do poder público quanto dos futuros pais e das crianças, principalmente, que é o foco?
Excelente pergunta, Matheus. Assim, os grupos de apoio à adoção são imprescindíveis. Eu, na minha visão, porque ser pai e ser mãe é um desafio, né? Não importa se é uma criança biológica ou se é uma criança que veio por meio de adoção. Mas os grupos de apoio à adoção, eles proporcionam também um acolhimento, um recebimento dos novos pais, né? E lá em Viamão, então assim, a gente tem vários, né? Aqui em Porto Alegre tem a Elo, né? Que é uma instituição super reconhecida, que tem parceria com o Poder Judiciário, tem a ONG Amigos de Lucas, lá em Viamão a gente tem o Ninho, que é uma instituição nossa, criada em Viamão, com participação, assim, né, também de servidores do fórum, e é um espaço onde eu também frequento, né, de vez em quando, sempre que eu posso, as reuniões lá no Ninho, em Viamão, são mensais, e sempre existe os encontros, né, assim, aonde existe uma orientação. Muitas vezes existe uma romantização, né, que adoção tudo é maravilhoso, que adoção tudo é lindo, que ser pai e mãe, é o que eu mais quis, então tudo são flores, eu vou ter um filhinho, vai ser tudo rosa, né, aquela coisa assim, perfeita, linda. E não é assim, né, a gente, no diário, a gente enfrenta muitos desafios, e quando se fala de uma criança, ainda a depender da idade, que já traz uma bagagem, né, que já traz sentimentos aonde foram violados na sua origem, porque de certa forma foram eles retirados da sua família biológica. Então, existe um desafio. E isso tudo fica mais fácil quando encontra-se pessoas na mesma situação. Sem falar que muitas vezes os irmãos biológicos também se encontram. E é tudo muito legal. Então, assim, muitas vezes esses grupos de apoio proporcionam, então, às vezes, datas festivas, encontros, né? E aí, o que acontece? Aquela mãe, né, biológica voltou a ter filhos, permaneceu numa condição desorganizada, e aquela outra criança também foi encaminhada para adoção agora para uma outra família. E então se proporciona, de certa forma, a convivência dos irmãos biológicos. Então, é muito legal, fica mais fácil enfrentar uma dificuldade quando se está reunido, né, em grupo. Então, vale a pena. Tanto quem tem o desejo de adotar, quanto quem já adotou e está querendo compartilhar esse sentimento, vale a pena buscar um grupo de apoio à adoção na sua cidade. E, promotora, anteriormente você e também a Nathalie falavam do passo a passo do processo de adoção e também a senhora citou a burocratização que acabou sendo rompida e etapas foram superadas a partir do aplicativo e desse processo de conhecimento de todos os participantes, né, que fazem parte de todo o processo, tanto de um lado quanto do outro, e o poder público intermediando a situação. Isso realmente aproxima as pessoas e facilita todo o processo, torna algo mais humano e, por óbvio, ajuda a todos? Com certeza. Eu acho que a adoção hoje, ela não sofre mais tanto preconceito, porque eu acho que é difícil, né? É difícil. Pessoas, né? Cada um tem o seu entendimento, cada uma tem a sua visão, mas hoje a adoção, ela é vista com muito mais facilidade, com muito mais abertura, porque ela é uma forma de colocação em família substituta e é uma forma de amor. O que a gente precisa é dar para uma criança que já teve uma vivência anterior rompida, uma violação de direitos, uma nova chance de vida, uma nova família. Então, aproveitar esses espaços, sabe, Matheus? Assim, eu agradeço de coração esse convite, né? Assim, também agradeço ao Centro de Apoio da Infância, do Ministério Público, né? A doutora Luciana, que me repassou também esse convite, porque, assim, é super importante cada vez mais essa pauta ser né, assim, se dar publicidade a essa pauta. Então, porque a adoção, ela é uma forma de colocação em família substituta, ela é um ressignificado de vidas, tanto para aquela criança e para aquele adolescente que está à espera de uma família, quanto né, aos próprios requerentes, aqueles que querem se habilitar à adoção e vão ser considerados
aptos a adotarem. Então, acho que nós estamos numa fase super positiva. Eu acho que, sim, existe uma burocracia. A gente, como eu disse, né, eu tenho casos muito graves, assim, né, enfim, que justifica essa burocracia, justifica a gente ter uma cautela, né, na hora tanto de habilitar a adoção quanto de se deferir a adoção. Até porque a gente não pode brincar de ser pai e de ser mãe. A gente está falando de uma coisa muito séria. Então, assim, encaminhar uma criança para adoção e ter um novo rompimento, isso vai gerar um trauma ainda maior para aquela criança. E isso a gente não aceita. Então, temos que evitar a qualquer custo. Mas eu acredito sim, Matheus, que estamos num período muito positivo e que hoje a adoção ela é muito mais aberta, ela é muito mais receptiva por parte da comunidade. E eu tenho fé e acredito que as pessoas, né, saibam hoje identificar que para adotar não precisa ser casado, né, independente da orientação sexual também, não é, né, então assim, independente, pode ser casal homoafetivo, pode ser casal, né, um homem e uma mulher, pode ser 2 homens, pode ser 2 mulheres, pode ser uma mulher apenas, pode ser um homem apenas, não importa. Para nós o que importa é o comprometimento e o desejo de fazer uma formação à família. O nosso objetivo aqui no programa é trazer conhecimento para o nosso público e muito se fala de conceitos pré-estabelecidos sobre esse tema, sobre a adoção. Então eu pergunto para a Nathalie se o julgamento moral e social que é inerente à nossa sociedade, se ele acaba atrapalhando a decisão de alguém que quer se tornar um candidato no processo de adoção e também se ele atrapalha a decisão de uma mãe no momento de uma entrega legal. Esse julgamento e o preconceito que ela provavelmente irá sofrer, visto a nossa sociedade atualmente. Sim, eu acho que nós estamos evoluindo bastante. Eu percebo assim uma mudança, uma ampliação, né, de olhar das pessoas em relação à temática da adoção. Acho que essa situação já não está mais sendo escondida como antigamente a gente via, né? Até porque já está bem claro que é um direito dessa criança, né? E que isso é importante que seja falado dentro de determinados espaços de convivência dessa nova família. Então, mas claro que sim, né, existem ainda algumas situações, muitas vezes até de manejos inadequados, perguntas que daqui a pouco as pessoas conhecidas fazem, assim, né, mas é teu filho de verdade? Sim, é filho de verdade, entende? Então, às vezes, as pessoas não se dão conta, são falas que estão tão enraizadas e as pessoas reproduzem, e eu vejo isso até em outros aspectos, em questões mais ligadas à etnia, que as pessoas saem reproduzindo formas de falar e de perguntar, e muitas vezes não se dão conta. Então, sim, quanto mais a gente falar sobre isso, e até mesmo esses adotantes, né, se fortalecendo para dar uma resposta que não seja agressiva, mas que seja clara, no sentido de sim, eu não entendi tua pergunta, ele é meu filho, entende? E aí a pessoa vai se dar conta, sem necessariamente aquilo virar uma guerra, porque essas questões elas estão evoluindo, mas ainda tem um caminho a se percorrer. Quanto mais falarmos e mais lidarmos com isso de uma forma pacífica, melhor será para todos, né? Inclusive para a própria criança. Se essa fala, se esse assunto surge dentro de casa com naturalidade, a tendência é que a criança fale com naturalidade, que os amiguinhos delas falem com naturalidade e as relações vão ficando melhores. Em relação à entrega responsável, eu acredito que o tabu ainda é maior, né? Acho que essa romantização imensa que tem em relação ao ser mãe como sendo algo que toda mulher tem o dom natural, então que é algo que a gente já vem rompendo, né, que o ser pai e ser mãe é uma escolha também, que faz parte de um projeto de vida, mas eu acho que é mais difícil ainda, sim. Acho que o preconceito ainda é um pouco maior, mas também quanto mais falarmos, quanto mais conversarmos sobre isso, acredito que a gente segue numa crescente, né? Mas é ainda um obstáculo maior, na minha opinião, assim, e acredito que esses projetos, eles tendem a contribuir bastante, assim como o aplicativo Adoção auxiliou, eu também acho um excelente projeto,
porque a gente percebe que aquela ficha que os pretendentes preenchem, ela é um tanto fria, né? Tu tá com uma folha de papel onde tu tá escrevendo características de um filho. E sim, as demandas de crianças muitas vezes são mais intensas para uma adoção. Claro, teve outras experiências, teve outros traumas, o que não significa que elas não tenham condições de formar uma família, né? A questão é que quem a está adotando precisa entender que ela terá essas questões, né? Que ela viveu e que isso não vai ser apagado. E o aplicativo, ele traz justamente um rosto, né? Para aquela ficha. Eu acho que muitas pessoas acabam conseguindo ali através de um vídeo. Eu também fiz uma adoção agora há pouco, uma guarda, ainda não saiu a sentença, de uma menina de 17 anos que queria muito ser adotada. E ela gravou um vídeo contando um pouquinho dela, dos gostos, e a partir do momento que o casal assistiu o material dela, a cartinha que ela escreveu, eles conseguiram enxergar afinidades, conseguiam gerar assim, empatia com ela. Não é solidariedade, é empatia, é afinidade. E claro que quando isso depois vem para uma entrevista com a equipe técnica, a gente vai avaliar de forma mais profunda se eles de fato se entendem em condições de dar conta das demandas, né, que essa adolescente apresenta. Então, eu acho que esse aplicativo também vem ao encontro desse rompimento, assim, né, de visões que nós tínhamos antes, porque a partir dessa imagem dessa criança, desse adolescente, para além, né, de um dado de uma menina de 17 anos que tem isso de demanda de saúde, tem ali um rosto, um jeito, um gosto por música, por balé, por futebol, e isso muitas vezes toca e mostra para esses pretendentes, gera aquela dúvida inicial, bom, eu acho que talvez eu possa mesmo formar uma família que não seja só com bebês, né? Posso ser mãe, me sentir pai de uma criança com uma idade um pouco maior. Sempre lembrando que isso é algo a ser avaliado em conjunto, né? Não é uma mágica, não é algo para todos. Algumas pessoas manifestam interesse e desistem depois na entrevista, porque avaliando melhor percebem que não, o que elas querem mesmo é viver todas essas etapas do desenvolvimento. Outras acabam percebendo que não, que isso não é o mais importante para elas naquele momento. Perfeito, é um assunto que rende bastante diálogo e é sempre bom trazer para o conhecimento do nosso público, mas infelizmente o nosso tempo está acabando e com isso nós vamos nos despedindo da nossa audiência. Eu agradeço as nossas especiais convidadas, a Tatiana Auster, promotora de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que hoje atua em Viamão, e também a Nathalie Garibaldi Nunes, assistente social do 2º Juizado da Infância e Juventude de Porto Alegre. O TV Câmara Entrevista de hoje fica por aqui. Para acompanhar mais detalhes da nossa programação, fique de olho nas nossas redes sociais. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.